Dou por aberta a reunião para que o Poder Executivo preste os devidos esclarecimentos a respeito das mensagens encaminhadas a esta Casa de Leis e contamos com a presença dos seguintes representantes. Excelentíssima senhora Rosimério de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo, secretária municipal de Fazenda, excelentíssimo senhor doutor Marcelo Silva Moreira Marques, procurador-geral do ilustríssimo senhor Carlos Roberto Andrade Guerra, subsecretário de Licenciamento. Omiti mais algum representante? Está presente o subsecretário de Orçamento, Rodrigo Barbosa. Tá, doutor Rodrigo Barbosa. O coordenador do IPTU, José Augusto. José Augusto. Isso, que foi convidado pelo senhor. E o Cantarino, Henrique Cantarino, que já deve estar próximo a entrar na reunião. Ele teve um problema na saída de casa, mas já deve estar próximo. Henrique Cantarino. Está ótimo. Bem, que chegam à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nós solicitamos a presença do titular da pasta e acompanhado dos técnicos que entenda e façam participação para prestar as explicações pertinentes às matérias encaminhadas. Em decorrência deste princípio, estabelecido aqui na Câmara, estamos hoje reunidos com o propósito de discutir as mensagens 183, 184, 185 e 186, que pretendem reduzir valores cobrados a título de IPTU e, enfim, em outros benefícios a partir do ano 2021 e 2022. Vamos abrir a inscrição para que os senhores possam se manifestar. Vamos estabelecer um prazo para a secretária até 30 minutos, se ela necessitar. E o procurador também não terá a mesma deferência. E, posteriormente, e dentro desse tempo, os senhores podem ceder a palavra a algum outro técnico que esteja presente para que nos explique as razões. E essa reunião decorre de uma exigência que foi vislumbrada pela Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores para cumprimento, que deu origem, inclusive, a um expediente endereçado à Secretaria Municipal do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que... Pois não, professor Célio? Eu acho que está havendo problema no seu som. Não estou sendo ouvido, não? Só deu uma falhada, mas agora voltou a ficar bom. Repito tudo ou deu para acompanhar? Só no artigo, parou no artigo, o senhor falou artigo. Bom dia a todos. Tá, no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece condições para a renúncia de receitas, não é? E também que exige previsão de compensação para eventual perda de receita. E, em decorrência disso, nós encaminhamos o expediente à Secretaria de Fazenda e essa resposta está sendo encaminhada à Comissão de Finanças. Eu não analisei o mérito
da resposta, se ela contempla a todas as arguições que foram formuladas, e, certamente, se não contemplar, a Comissão de Finanças fará as observações que ela julgue pertinentes e a Secretaria, posteriormente, se necessário, se manifestará em complementação. Dessa forma, passamos a palavra à senhora secretária Rosemary para que inicie as explanações e em ordem subsequente, o procurador, enfim, a ordem que vocês estabelecerem, nós vamos acatar aqui, ok? Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Vereador Jairinho, estou aqui na audiência, tá? Bom dia. Bom dia, presidente. Vereador Rocal. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria que o projeto, né, a motivação de encaminhamento do projeto, como ela é do Poder Executivo, do chefe do Executivo, que leva em consideração questões que a Fazenda não observa, porque a Fazenda é um órgão técnico, econômico e que visa a arrecadação. O prefeito, por sua vez, né, o chefe do Executivo, ele olha a cidade e as necessidades da cidade. Então, a motivação do projeto, que partiu direto do Executivo, eu gostaria que o doutor Marcelo pudesse explicar, pudesse colocar. Depois, então, a Fazenda entra nos seus aspectos técnicos, explicando à Câmara aí o que a gente puder e tiver condições. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, companheiros da Prefeitura. O prefeito Marcelo Crivella, o governo, remeteu esse projeto de lei a partir de um juízo de valor de sensibilidade política, né, no momento de dificuldade das empresas, das famílias, das pessoas, né, em virtude dessa pandemia do novo coronavírus. A gente sabe que uma das características dessa doença é também afetar barbaramente a questão econômica. Então, a ideia básica é, através de uma redução da carga tributária, incentivar empresas que tenham fechado as portas a reabrirem até o dia 31 de dezembro. E a redução de carga tributária, de uma forma geral, servir de alívio para que as pessoas possam ter um alento nesse momento, né? Porque as dificuldades, o desemprego bateu a porta de milhares de pessoas, né? O doutor Guerra, que é o subsecretário de Licenciamento e Fiscalização, vai dar mais detalhes disso, mas o número de comércios, de estabelecimentos comerciais que fecharam as portas, restaurantes, bares, pequenos e médios empreendedores e até alguns grandes, eles simplesmente fecharam as portas. Então, houve uma sensibilidade política do governo nesse sentido. A doutora Rosemary ontem mandou um ofício, né? Não sei se já chegou a Vossa Excelência, presidente, mas que traz alguns esclarecimentos, não sei se todos, se não tem todos os esclarecimentos, nós estamos aqui para prestar em relação aos questionamentos feitos pela Sua Excelência, o doutor José Minck, né, no seu parecer. A Lei Complementar 173, que é o Plano Federal do Covid, ele suaviza a aplicação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal na vigência de estado de calamidade, que é o que nós estamos vivendo. Ou seja, o próprio governo federal, sensível, como está a Prefeitura do Rio, com o momento, suavizou em nível nacional a aplicação do artigo 14 da LRF, que é um dos artigos mencionados no parecer do doutor Minck. E a lei eleitoral também permite que, na vigência de estado de calamidade, se possa fazer programas de benefícios fiscais em ano eleitoral. Tanto que a Prefeitura do Rio fez, e a Câmara de Vereadores aprovou, a lei do Concilia, né? Não seria possível fazer a lei do Concilia esse ano sem a pandemia, por tratar-se de ano eleitoral. De toda maneira, eu me lembro de ter visto no ofício da doutora Rosemary, ela fez uma estimativa, né, da perda de receita, ela deve falar sobre isso de forma mais aprofundada, quer na questão do IPTU, quer na questão das taxas. Tá? Então, assim, num primeiro momento, são esses os esclarecimentos breves que eu gostaria de prestar, e estou à disposição aqui para os questionamentos específicos que possam ser feitos por Vossas Excelências. Passo a palavra desde já à secretária Rosemary Macedo. Bom, a perda de receita em 2021 é cerca de 370 milhões. Tá? Como ela foi calculada, o Henrique Cantarino, que foi o técnico que fez o cálculo, ele pode explicar. Ele fez a comparação em termos de arrecadação, o que se arrecadou com o que
comparou o ano de 2019, que foi um ano fechado, com o ano de 2017. Ele me corrija se estiver errado, ele vai explicar melhor. Não temos mecanismos compensatórios, tá? De acordo com o entendimento da Procuradoria, estamos dispensados desse mecanismo em razão da 173, mas o fato é que a perda de receita, a queda da receita em 2021 será de 370 milhões, que deverão ser ajustados no nosso orçamento. O orçamento já foi enviado para a Câmara, não temos condições agora de refazer esse orçamento, porque o orçamento não é uma peça simples de ser feita, ele é formulado com base na informação de cada órgão, de toda a legislação vigente. O projeto, quando foi encaminhado, ele foi encaminhado posteriormente ao PELOA, então não tenho agora como refazer esse orçamento para encaminhar para a Câmara nesse momento. Se o projeto for aprovado, uma vez aprovado, então a gente vai rever toda a parcela das despesas não obrigatórias, tá? Em cima disso. A gente enviou também, explicou que 10% mais ou menos, menos de 10%, esse valor representa no nosso orçamento total, ou seja, esse impacto de 2021 ele é menor do que 10%. Agora, o impacto sobre as despesas não obrigatórias é de cerca de 15%. Então, é isso que a Fazenda tem como dado nesse momento, é a única informação que a gente tem condições, tecnicamente, de mandar para a Câmara. Qualquer outra coisa seria invencionismo. Tá? Não temos como mexer no orçamento nesse momento, sem segurança de que a lei será aprovada, porque, de novo, isso demanda um estudo, demanda olhar área a área, aí é o Poder Executivo, é o chefe do Executivo que vai dizer onde as despesas serão ajustadas, e não a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda, ela consolida esses dados. Isso é importante que fique bem claro. O Cantarino está aqui presente, ele pode dizer como é que pode explicar, Cantarino, como foi feito esse cálculo, e depois, se tiver alguma dúvida que o coordenador de PTU possa explicar, ou o próprio orçamento, o Rodrigo também está aqui, a gente está aqui disponível para falar. Pois não. Eu queria só pedir licença, só para complementar o que a secretária Rosemary falou. Bom dia, Rodrigo Barbosa, do Orçamento. Com relação aos percentuais, né, na verdade, os 10%, né, de impacto, eles incidem sobre os 15% originais. Tá? Então, o que ela disse é o seguinte, dada a ordem, né, de prioridade, né, de alocação do orçamento público, né, ou seja, considerando dívidas, despesas de pessoal, precatórios, né, transferências, né, os repasses da Câmara, do Tribunal de Contas, né, tudo isso é obrigatório, tudo isso tem uma prioridade, né, frente às demais despesas. Com isso devidamente alocado, o que sobra, né, do orçamento público é cerca de 15%, tá, do orçamento total. Né? A gente está falando aí, no caso aí do orçamento de 2021, aí, com base na proposta, cerca de 2 bilhões e 700, 2 bilhões e 600. Né? Esse impacto se daria só nesse montante. Tá? 10% sobre 15%. Sobre os 2.600. Exatamente. Tá? Cantarino. Tá. Pois não. Bom dia a todos. Bom, a questão do estudo de impacto não chegou a ser um estudo de impacto, né? Foi uma estimativa bem aproximada por causa da celeridade necessária, foi uma estimativa. A gente considerou tão somente a arrecadação do ano passado, de 2019, porque 2020 ainda não está fechado e teve toda aquela questão da antecipação no meio do ano, então é um ano que daria uma certa distorção, aliás, daria bastante distorção. Então, nós pegamos o ano de 2019, a arrecadação, 2017 atualizado,
a arrecadação de 17 atualizados e vimos a diferença. Foi um cálculo simples, sem maiores detalhamentos, mas tem toda a questão das novas inclusões, tem a questão das alterações cadastrais, nada disso é levado em conta. Esse valor é uma estimativa conservadora de perda de receita. Eu particularmente acredito que a perda seria maior, seria da ordem de 400 a 450, mas não há como estimar precisamente por causa de todas essas alterações cadastrais, novas inclusões que ocorreram durante 2018, 2019 e 2020. Então, é um cálculo conservativo, mas não um estudo. Eu não diria que é um estudo, porque não houve tempo para fazer um estudo e nem ferramentas para fazer um estudo. Foi uma estimativa conservadora de perda de receita. Senhor presidente, o senhor me permite, assim, para complementar o que disse a doutora Rosemary, a própria justificativa do projeto, dentro da sensibilidade política que eu mencionei, mostra uma ideia muito clara no sentido de que a redução da carga tributária represente uma forte diminuição da inadimplência e que isso possa compensar essa perda de receita. Ou seja, menos gente se tornando inadimplente, compensando essa queda de arrecadação. Isso é uma coisa importante ser ressaltada. Nós temos uma avaliação técnica sobre essa observação que o senhor fez? Não sei, aí a Secretaria de Fazenda pode responder, mas na própria justificativa do projeto tem a menção a essa questão da redução da inadimplência. Assim, a gente também não tem como atestar isso, isso é uma sensibilidade do prefeito, porque em 2020, a Câmara votou, até por iniciativa nossa, e foi até uma iniciativa da Fazenda, um projeto de desconto do IPTU, justamente para evitar, para reduzir a inadimplência. E, com isso, a gente conseguiu manter a inadimplência histórica da Fazenda em termos de IPTU. Tá? A gente não passou dos 30%, mas não passou porque fizemos essas medidas, fizemos o concílio e fizemos esse desconto lá no meio do ano, né, dos 20%. Isso foi uma medida efetivamente para reduzir a inadimplência e conseguimos mantê-la nos níveis históricos. Então, assim, eu não posso afirmar que essa inadimplência, de quanto seria e quanto também, da mesma forma, a gente ainda não tem como estimar isso e como informar isso, porque esse ano foi um ano atípico e conseguimos manter a média de inadimplência, o histórico de inadimplência em 30%, porque fizemos todo esse trabalho de IPTU, de concílio e tudo mais. Então, eu também não tenho como estimar agora e afirmar qual seria essa perda em razão da inadimplência e o que seria recuperado em razão dela. Mas o fato é que, como em 2020, por ser atípico e por termos feito esse projeto lá em meados do ano, logo que veio a pandemia, com as atividades todas fechadas, tudo indicando para uma perda grande de arrecadação, atividades fechando, restritas, desemprego em massa, tudo isso, esse projeto lá atrás, de 20% do IPTU, ele conseguiu dar um fôlego à Fazenda e a gente ali conseguiu manter a média de inadimplência histórica. Então, é o que eu digo, o prefeito tem essa sensibilidade de que agora, com a retomada da economia, desde que eles abram até 31 de dezembro, a gente vai conseguir reduzir a inadimplência que seria a razão desse ano. Mas, de novo, como disse o Cantarino, é pouco tempo, a gente não tem tempo de fazer essas simulações, de estimar. Isso demanda um estudo bem detalhado, inclusive junto com a Subsecretaria de Licenciamento, com uma análise de todas as notas fiscais emitidas, para a gente ver o que está encerrado, o que não está. Enfim, é um estudo detalhado que a gente não tem condições de enviar. Presidente, o senhor me permite, complementando o que disse a secretária Rosemary, né, a Procuradoria do Município faz a cobrança da dívida ativa. Os senhores vereadores, com muita sensibilidade, aprovaram, mesmo em ano eleitoral, em virtude da permissão dada na Lei de Responsabilidade Fiscal por decorrência do estado de calamidade, o Consilia 2020. O Consilia 2020 foi mais vantajoso que todos os outros concilias anteriores. Né? Os senhores tiveram essa sensibilidade, a partir da mensagem do Executivo, de aprovar um desconto sobre o valor do principal da dívida. E os concilias anteriores aprovavam um desconto dos juros. Né?
redução de até 80% nos juros em encargos. Esse ano, além disso, houve um desconto de 10% sobre o valor principal da dívida. Isso fez com que, mesmo nessa recessão toda gerada pelo novo coronavírus, a arrecadação dívida ativa esse ano já tenha ultrapassado as arrecadações de 2017 e 2018, sem pandemia. Então, é um exemplo concreto disso que o senhor me perguntou, né? De fato, o desconto diminui a inadimplência e, no nosso caso da dívida ativa, que é o que eu tenho mais informações, posso remeter se o senhor desejar, a arrecadação no dia 28/10/2020, arrecadação de dívida ativa, ultrapassou todo o ano 2017, todo o ano 2018. Não ultrapassou ainda 2019, mas deve ultrapassar durante esse mês ainda. E eu atribuo isso, quando a gente vê as curvas, ao Concilia 2020, ao dar um desconto inédito de 10% sobre o valor principal da dívida. Bem, todos já expuseram o que desejavam esclarecer? O senhor quer que a gente fale sobre o projeto de taxas agora ou depois que fechar a IPTU a gente entra em taxas? Não, nós estamos falando globalmente, pode falar também. Então, acho que o Guerra agora pode fazer uma apresentação, uma explanação sobre o projeto. Guerra, por favor. Guerra? Ele está conectando o áudio, ele estava fora. Conectou agora. Mas está aberto. Não estava conseguindo falar pelo vídeo. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Então, como já até foi falado aí... Como foi falado pelo doutor Marcelo, a gente está tentando, de uma forma ou de outra, retomar as atividades, sobretudo dos pequenos negócios, né? Então, a nossa ideia é reduzir um pouco a carga em cima... Estão me ouvindo? Sim, estamos, Juliano. As taxas que assolam os custos dos pequenos comerciantes. Por exemplo, a taxa de autorização de publicidade, a própria taxa de licenciamento de estabelecimento, e também a TUAP, né? E o que pretendemos? Isentar as novas concessões de alvará até 31 de março de 2021, como também isentar até 31 de dezembro, para aqueles que pararam e estão retornando, também a taxa de alvará de licença para estabelecimento ou até o alvará de autorização especial, que é o caso, por exemplo, dos quiosques. E pretendemos também tornar isentas o pagamento daquele tipo de autorização de publicidade do próprio negócio, como, por exemplo, a instalação do letreiro indicativo, aquela parte interna que ele coloca suas mensagens do seu próprio negócio. E ficariam remidos todos os itens relativos, não só essa taxa de autorização de publicidade do próprio negócio, como também a taxa de instalação de mesas e cadeiras. É uma coisa que os estabelecimentos comerciais pedem há muito tempo, né? A partir do momento que nós conseguimos implantar o decreto 47.550, onde se pôde colocar mesas e cadeiras nas ruas, no estacionamento, nos estabelecimentos confrontantes, eles também já vinham pedindo essa possibilidade de isenção ou remissão. Então, assim, ficariam remidos, né? Todo esse período aí de março de 2020 até outubro de 2020 e isenção até 31 de março de 2021. Tudo isso aí, pelos cálculos de 10 meses, né? Pelos cálculos de 10 meses, nós tivemos esse ano de arrecadação, nós teríamos uma remissão em torno de 3.600.000 e uma isenção de 14.100.000. Total dariam 17.700.000. Assim, a princípio, como eu falei, reforçando, seriam beneficiados aqueles contribuintes pequenos.
como, por exemplo, os comerciantes ambulantes de orla, de praia, os feirantes e também as bancas de jornais e continuando também a instalação de mesas e cadeiras por restaurantes, bares e estabelecimentos similares. Na verdade, foram os estabelecimentos mais atingidos com a restrição das atividades, né? Verdade. Hoje nós temos não tiveram faturamento, não puderam cumprir a legislação, cumpriram as medidas restritivas e não funcionaram com isso e continuaram com a carga tributária sobre eles. Então, essa medida realmente é uma medida de estímulo para que eles voltem tenham condições de retomar suas atividades com essa remissão e isenção. E a gente também fixa o prazo, né, para retomar até 31 de dezembro e novos negócios, que a gente estimula ainda novos negócios até 31 de março. Verdade. Nós temos hoje em torno de 20 mil bares e restaurantes. Pelo menos a gente considera que a metade desses tiveram um impacto extremamente negativo em suas finanças nesse período aí de março até outubro de 2020. E a perda, a renúncia de receita, ela é relativamente... Ela pode ser absorvida, porque, de novo, ela vai compensar com ela já se compensa por si só. Na medida que a atividade retome, a gente tem, de novo, a gente tem ISS, a gente tem... É só o Guerra acertar o microfone dele ali. Guerra, seu áudio está aberto, Guerra. O valor da queda... Vou continuar aqui no celular mesmo. Isso, melhor. Então, assim, é um valor que a gente consegue, dentro do orçamento, ao longo do exercício de 2021, compensar, porque, de novo, a gente estimulando a atividade a retomar, ela já vai gerar renda por si só. Algo mais, Guerra? Bom, aproveitar também e falar da anistia, né, das multas administrativas. Eu até falei o seguinte, pelo licenciamento, nós tivemos 258 multas, e essas multas, normalmente, são aquelas multas por instalação de cadeiras fora da normativa legal, né? E a gente até destacou que a sociedade até questionou sobre os tipos de multas que não seriam beneficiadas, né? Eu, assim, de pronto, eu digo que as multas da vigilância sanitária, acho que 90% não seriam beneficiados, né? E a gente colocou aqui, pelo licenciamento, 5 multas que a gente acha que não devem ser beneficiadas. São aquelas multas, por exemplo, do funcionamento do estabelecimento interditado em decorrência de falta de condições de segurança. Aí, segurança a qualquer título, segurança, segurança até do próprio frequentador, aglomeração, por exemplo. E tem também aquelas multas de prática irregular, por parte dos proprietários, desacato à autoridade. Então, são 5 tipos que tem aí, e a gente acha que a gente teria que lutar até para ter o apoio da sociedade para evitar que essas multas fossem beneficiadas. Então, repisando, da nossa parte aqui, a gente focou mais naquelas multas de irregularidade cometida por colocação de mesas e cadeiras fora do estabelecimento sem autorização. Então, o que eu falei dá mais ou menos 258 mil, ou melhor, 258 multas, que daria em torno de R$230 mil. É um valor até pequeno em relação, comparando com a infração. A grande maioria também, só para ressaltar, Guerra, é importante esclarecer também para a Câmara, que essa remissão também ela atinge um percentual de 10%, não é isso? Porque 90%, em princípio, já teriam pago, porque a data... Sim. As taxas que a TAP e a TUAP, né? O pessoal da TUAP é mais o pessoal voltado para mesas e cadeiras e o pessoal de comércio ambulante. A TAP e a TUAP, a gente, junto com a Ateliê, eu diria que assim, o vencimento maior
se deu em junho. Então, eu diria, por exemplo, na TAP, né, na publicidade, a gente tem uma inadimplência de, no máximo, 15%. Nas outras, chega a 40%, mas são valores pequenos também que não representam muito. Então, assim, a remissão não traria um prejuízo muito grande para o município, né? E eu acho que nem tampouco a isenção, porque são segmentos que, embora tivessem muitas dificuldades durante essa pandemia, não podem ser considerados inadimplentes de verdade, né? Tiveram inadimplência em decorrência de falta até de recursos, mas não são setores que nos preocupam com relação à inadimplência. Pois não. Alguém mais vai fazer uso da palavra pelo Poder Executivo ou podemos começar com os vereadores? Presidente, se me permite, eu acho que faltou falar, Mary, sobre o projeto da moratória, do parcelamento especial tributário. Não sei se você gostaria de falar. Está no mudo, Mary. Sim, esse também é um projeto voltado para empresas, né, que tiveram suas atividades suspensas ou encerradas. É praticamente um concilia, né? E, assim, a gente também está fazendo isso, e desde que eles retomem até 31 de dezembro. Então, também é um projeto voltado para reduzir a inadimplência e estimular a retomada. Ele fica isento, ele vai ter anistia e vai poder parcelar o seu principal, desde que ele retome suas atividades e, na verdade, ele vai parcelar, né? A gente só está anistiando aquilo que seria a moratória dele. Mas ele vai pagar o seu tributo, vai pagar o seu IPTU parceladamente. Ele não vai ter benefício de isenção aí nem de nada. Ele vai simplesmente pagar parcelado. Ele não tem renúncia de receita nesse caso, né? Porque vai ser uma postergação de pagamento, não é isso? Na verdade, a renúncia é só quanto à anistia, né? Quanto à moratória desse valor. Mas ela também, a gente não tem como aferir agora o impacto, mas a gente também, como são atividades suspensas ou tiveram suspensão ou encerraram, a gente também não acredita que seja um volume expressivo, entendeu? Mas de toda maneira, em termos de ajuda à sociedade, é um projeto que visa retomar a economia, sem dúvida. Bem, muito obrigado. Então, antes de eu passar aos vereadores, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Eu estou sendo bem ouvido? Sim. A Câmara, sensibilidade, sempre reagiu contra qualquer tipo de aumento de tributo, exceto quando convencida de que esses aumentos implicam na necessidade de sobrevivência do próprio ente federativo, do município, porque nós já vivemos casos de catástrofe na época do governo Saturnino Braga, e quem viveu aqueles dias não gostaria de vê-lo se repetir. Quando, em 2017, foi encaminhado o projeto de aumento do IPTU, e a Câmara era absolutamente contrária, foram apresentadas que mostravam de que o reajuste não seria tão elevado e tão grande quanto se comentava à época. Após aprovado, verificou-se que, em várias regiões, essas projeções não se confirmaram. Ao contrário, elas excederam do previsto, implicando, em considerações de alguns técnicos, em um imposto confiscatório. Sensível a essa questão, a Câmara apresentou vários projetos propondo revisão
desses valores cobrados a título de IPTU e taxa de coleta de lixo. Nenhum deles foi avante e na sua apreciação, porque é necessário um estudo técnico a respeito da proposta que é em tramitação na Câmara. E nós fomos sensíveis a essas argumentações. Hoje, faltando 10 dias para a eleição, chegam mensagens ao Poder Legislativo propondo reduções aos patamares de 2017. E, pela apresentação que ouvimos dos representantes do Poder Executivo, o embasamento para a apresentação dessas propostas foi a sensibilidade do senhor prefeito. Em 2017, a nossa sensibilidade também era contra. E nos convenceu. Hoje, a sensibilidade política é uma expressão que o nosso querido procurador usou, a sensibilidade política. Mas, a nível dessa sensibilidade política, os comentários são muito ruins, né? Uns dizem de oportunismo eleitoral, que embasa também dentro do político, o eleitoral é parte dele. Outros até falam de uma forma muito ruim, né? É para inviabilizar eventual futuro governo e tal. Mas, seja como for, acreditando sempre na boa-fé, e essa é a presunção que os homens públicos devem ter de boa-fé, mas não sem descuidar da análise técnica, a não ser que eu esteja errado, o que eu concluí dessas apresentações é que a Secretaria de Fazenda, em nenhum momento, ela se manifestou tecnicamente a respeito dessas propostas que estão sendo. Ela se manifesta agora para dizer os valores em resposta a uma demanda que a própria Câmara de Vereadores formulou através de requerimento encaminhado ao Executivo. Então, isso nos deixa muito preocupados. Né? E, na resposta, inclusive, na primeira, nós formulamos qual seria a perda de receita em 2021 e 2022, só veio como resposta de 2021, não veio de 2022. Outras formulações que nós fizemos, apresentar demonstrativo pormenorizado da renúncia fiscal, estamos tendo aí a resposta que é inviável tecnicamente fazê-lo nesse instante, que demandaria um estudo e maior cuidado para as informações. Eu penso que nós vamos ter que discutir um pouco melhor isso. Eu acho que a Comissão de Finanças, o pouco que conhecemos dos seus integrantes, sempre diligentes, vão solicitar mais esclarecimento a respeito desse tema. Então, a observação que eu queria fazer, salvo engano, é que é um projeto oriundo da sensibilidade política do prefeito, mas sem a ratificação por parte da Secretaria de Fazenda, que é o órgão que deveríamos, sempre por acuidade e zelo, acatar as recomendações. Então, eu vejo, nesse momento, isso muito, muito polêmico. Né? Esse tema é uma questão que vai gerar muita polêmica ainda, não tem a menor dúvida. Pena que tenha chegado a 10 dias da eleição. É impossível você se manifestar em 10 dias a respeito de algo de tamanha gravidade. Né? Mas, seja lá como for, estamos dando a celeridade necessária a este tema. E veja que a mensagem chegou na sexta-feira, e hoje aqui já tivemos esclarecimento, ainda que parcial, do Poder Executivo, e já estamos em debate público.
os projetos já encaminhados às comissões para os devidos pareceres. Certamente, a partir de segunda-feira, as comissões se manifestarão a respeito dele em questão de constitucionalidade e questões de mérito, para que possamos, enfim, discutir em plenário a inscrição para quem queira se manifestar. Eu gostaria de manifestar, presidente, bom dia, quanto a essa questão da planta de 2017, eu participei na época, só prestar alguns esclarecimentos, porque não é a primeira vez que isso é mencionado, né, na Câmara, na imprensa, que houve uma divergência entre os estudos apresentados pelo Corpo Técnico da Fazenda e o resultado apresentado, mais notadamente, em algumas regiões da cidade, acho que a gente pode citar especificamente a Zona Oeste. Na época da planta, nós fizemos cerca de, se fosse contar, mais de 40, entre 40 e 50 reuniões com todos os vereadores, com todas as comissões, com todas as lideranças que quiseram analisar o projeto, ver simulações. A Fazenda teve aberta durante todo aquele período de elaboração da planta de 2017 para tirar quaisquer dúvidas, apresentar projeções, etc. Após a aprovação da lei, todas as nossas projeções, sem exceção, se confirmaram. O que foi aprovado foi exatamente aquilo que foi apresentado para os vereadores. Houve problemas em determinadas regiões. Sim, houve problemas, mas esses problemas a gente tem que separar. Isso eu já falei na audiência pública que eu participei há uns 2 anos atrás. Esses problemas, mais notadamente na Zona Oeste, não foram decorrentes da planta de valores, não foram decorrentes da aprovação da Lei 6250. Deixar isso bem claro. Os problemas que houve, que ocorreram em regiões da cidade, notadamente a Zona Oeste, foram decorrentes de problemas cadastrais, atualizações cadastrais. O programa atualiza, outros programas de atualização, não importa. Mas, em termos de 6250, tudo aquilo que foi apresentado para os vereadores nos estudos posteriores foi exatamente aquilo que aconteceu. Problemas pontuais, problemas em determinadas regiões, decorrentes de alterações de cadastro, não podem ser atribuídos ao Corpo Técnico da Fazenda, especificamente a aprovação da Lei 6250. Reafirmo, a transparência do Corpo Técnico de Transparência da Fazenda na elaboração da Lei 6250. Aquela proposta toda foi amplamente discutida por meses. Tá? Então, acho que a gente tem que separar os problemas que aconteceram em decorrência de questões cadastrais da aprovação da 6250. Acho que não dá para botar tudo no mesmo pacote. Só gostaria de prestar esse esclarecimento aos senhores. Muito bem. Eu quero que você interprete, Henrique, como uma crítica aos funcionários da Secretaria de Fazenda. Nós não estamos fazendo isso. Nós apenas atestamos de que o que foi projetado, no final, o carnê final, terminou acima daquilo que estava na expectativa. Eu entendi, e queria até fazer uma parte, Henrique, eu entendi a colocação do presidente, que ele está se referindo à complexidade do tema, né? É um tema realmente complexo, você mesmo está atestando que discutiram, né, durante muito tempo, e ainda assim temos problemas decorrentes de outras situações, como a Atualiza, por exemplo. Então, assim, é isso que o presidente, eu acredito, que está ressaltando, a complexidade do tema. Eu também não entendi isso como uma crítica, não entendi na fala do presidente uma crítica à Fazenda, nem ao corpo técnico dela, não. Bom, presidente, você vai passar a palavra para os vereadores, não é isso? Obrigada. Está sem som, presidente, está sem som. Desculpa, obrigado. A projeção que vocês responderam no ofício para 2021 é de 370 aproximadamente, mas com possibilidade de chegar a 450, segundo foi aqui relatado. E em relação a 2022, qual será a perda? A perda total é 1 bi 100, entre 21 e 22. Estimada, né? Estimada é 1 bi 100. Ok. Presidente, se me permite, na própria mensagem, o projeto de lei tem a referência a esses valores de 2022. Estou procurando aqui o número da mensagem, mas esses valores estão estimados aqui, sim, com certeza. Mas, Mary, você podia explicar como é que você chegou a esse número de 370 milhões?
Desculpa, vereador, que o senhor não estava aqui na hora que o Catarina... Não. Então, falou. perdão. Não, mas desculpa. ele explica. Não tem problema. Catarina, você pode fazer... Claro. Não, a gente simplesmente pegou a arrecadação de 2017, arrecadação, não lançamento, tá? A arrecadação de 2017, atualizamos para 2019. Por que 2019 e não 2020? Porque 2020 foi um ano muito complexo, um ano atípico, teve toda aquela questão da antecipação do tributo no meio do ano, então a gente considerou 2019. Atualizamos a arrecadação de 17 para 19, vimos qual foi a arrecadação de 19 e fizemos a diferença. Basicamente isso, foi um cálculo simples. Eu falei, não se tratou de um estudo. O estudo demoraria uma coisa mais completa. Foi uma estimativa, a grosso modo, sem considerar as novas inclusões prediais que aconteceram em 2018 e 2019, sem considerar as mudanças de cadastro que aconteceram em 2018 e 2019. Foi uma estimativa conservadora, considerando apenas a arrecadação bruta de 17 e a de 19. 17 atualizada. De acordo com o texto do projeto de lei enviado, né? O texto do projeto de lei que foi enviado foi o que foi calculado. Isso aí. Presidente, na mensagem 183, que é a mensagem do projeto do IPTU, tem esse valor relativo a 2022. Mensagem 183. Ok. Secretário, só uma indagação. Considerando essa perda de receita, há alguma previsão de aumentar essa perda? A não ser a projeção de sensibilidade política? Eu não ouvi bem, desculpa. Considerando essa perda substancial de receita, qual a perspectiva de recuperação dela com outros instrumentos? Há alguma previsão para isso, para compensar essa perda de receita? Porque o município hoje está vivendo uma quadra de dificuldades para honrar seus compromissos. É público e notório. Todos nós estamos vendo isso no dia a dia. Então, indago isso. E com essa perda de receita futura, em 2021, qual a previsão para o aumento de arrecadação que não seja apenas a sensibilidade política? A previsão que a gente colocou no orçamento, presidente, estou com áudio? Estou. O orçamento enviado, e por isso a gente não quer alterar esse orçamento assim, ele foi um orçamento extremamente conservador, tá? Com base, tomando-se em princípio que as atividades retomaram, trazendo a arrecadação em níveis possíveis e estudados pelas áreas técnicas. Não colocamos ali nenhum tipo de recurso não assegurado, nenhum esforço, como a gente tinha nesse orçamento, né? A gente tinha ali um valor de uma meta de arrecadação muito grande para poder cumprir o orçamento. Esse ano não fizemos isso, a gente mandou esse orçamento extremamente conservador. Tá? Então, assim, se de fato a inadimplência reduzir, sair dos nossos níveis históricos, que é de 30%, a gente tem aí uma melhoria de receita. Mas se ela não reduzir, a gente terá uma perda de receita aí na ordem de 370 milhões. Que terá que ser compensado e ajustado dentro do orçamento que foi enviado. Isso também está no ofício que nós mandamos ontem. A gente explica isso, como foi feito o orçamento e que essa parcela de renúncia dentro das despesas não obrigatórias, se não forem supridas pela redução da inadimplência, elas deverão ser ajustadas aí pelo chefe do Poder Executivo, né, dentro do orçamento que a gente tem para o ano que vem. Ok. Doutor Marcelo? Se me permite, assim, eu volto ao exemplo do Conselheiro 2020, porque também é um programa de benefício fiscal. A nossa arrecadação no dia 28 de outubro de 2020 ultrapassou toda a arrecadação de 2017 e 2018. Eu atribuo isso a um desconto maior do que foi dado nos conselheiros anteriores. Se nós formos retirar as vantagens do Conselheiro, o Conselheiro Rio é um programa aplicável desde 2013. Sem o Conselheiro Rio, as arrecadações dívida cairiam pela metade de todos esses anos. Esse ano cairia 60%. Então, assim, o estudo, ele é importante, se houver necessidade, a gente vai complementar as informações, mas nós temos um caso concreto, né, que ocorrido nesse ano de pandemia,
onde houve um aumento de arrecadação com o aumento de desconto dado no Conselheiro Rio. É só esse esclarecimento que eu gostaria de dar. Presidente, Obrigado. porque eu Conselharia foi permaneço o projeto que com a nós dúvida. enviamos. Palavra franqueada, vereador Tarcísio Mota. Não, é porque antes de fazer a minha fala, eu queria entender uma coisa. No vídeo lá do prefeito, e eu imagino que também no projeto de lei, o parâmetro aqui em 2021 vai ser a mesma coisa que aconteceu em 2018. Né? Vocês estão fazendo a conta dos 370 milhões, pegando 2017, atualizando para 2019. Essa conta que eu não estou entendendo. Deixa eu fazer qual foi a conta que eu fiz. Tá? Na previsão, na peloa de 2021, que está na casa, a previsão de arrecadação de IPTU era 3,6 bi. Tá? E a arrecadação de IPTU em 2018 foi de 2,8 bi do principal do IPTU. Tá? A diferença disso dá 800 milhões e não 370 milhões. Onde eu errei na conta? Uma coisa é a projeção de receita, acabei de dizer. A gente, quando mandou o orçamento, esse projeto não estava em discussão. Né? Então, o órgão lá do IPTU fez a projeção e mandou para a gente. Dentro daquilo que é o reajuste e etc., dentro da planta atual. Mandou Sim, lá. mas 3,6 bi. Se a gente voltar ao patamar de 2018, que é o que o projeto diz e que o prefeito fala na propaganda, nós não vamos arrecadar 3,6 bi, nós vamos arrecadar 2,8 bi. Então, a diferença, quando eu estou na Câmara dos Vereadores olhando o orçamento do ano que vem, e com esse projeto chegando, eu tenho que trabalhar na minha cabeça de que a receita que estava prevista no orçamento do ano que vem vai cair em 800 milhões de reais, e não 370. Eu só queria entender se eu estou fazendo a conta... Eu sei que é uma conta óbvia, mas eu só queria entender como é que vocês chegaram num número que é menos da metade do número que eu cheguei. Porque nenhum de nós tem um estudo. Eu já entendi que nós temos a sensibilidade do prefeito e algumas contas. Mas a gente sabe que contas a gente faz usando critérios, etc. e tal. E aí a gente pode fazer a conta para lá e para cá. Só que a diferença entre a conta que eu estou fazendo e a conta que vocês estão apresentando é tão grande que eu estou tentando entender onde eu errei na conta, ou se a minha conta não está errada e, portanto, né, os critérios que vocês estão usando para chegar aos 370 milhões são diferentes. O orçamento da casa, né, que está prevendo 3,6 bilhões de IPTU, do principal, não estou falando de dívida ativa, depois eu entro no debate de dívida ativa. Né? Ele agora deveria ser recalculado com uma estimativa do que se arrecadou em 2018 do principal, que é 2,8 bi e, portanto, 800 milhões a menos. Essa é a minha compreensão dessa história toda. Eu estou tentando entender se eu, antes de fazer a minha fala, eu acho que 370 já vai fazer falta. Mas se, na verdade, pode ser 800, vai fazer mais falta ainda. E eu estou querendo entender onde é que eu errei na conta, porque, sério, eu sou professor de história, não, né, de tributação, eu aprendo com vocês, quando estou aqui debatendo IPTU. Né? Então, portanto, eu posso estar errado, ter feito uma conta de padaria sem ser padeiro. Né? Posso falar, Mary? Pode. Tudo bem, vereador. O que acontece? Eu acho que eu não sei se o Henrique Cantarino caiu, eu não estou vendo ele aqui, tá? Eu acho que seria a pessoa mais indicada para explicar, até porque foi ele que fez essa estimativa, tá? Mas, enfim, o cálculo do IPTU, né? Deixa eu pedir a Edjane para admitir, eu não sei quem é que admite, pode ser que ele tenha caído e esteja tentando voltar. Mas o IPTU ele é de uma complexidade, né, assim, absurda, tá? Eu imagino que o que o Cantarino tenha feito, né, assim, dado o prazo, né, que foi disponibilizado para ele fazer essa estimativa, né, o prazo de que ele dispôs para fazer essa estimativa de perda, ele deve ter feito uma conta, assim, uma conta bem simples. De padaria, né? A famosa conta de padaria. Mas a minha também é. Aí eu quero saber qual é a conta de padaria que está valendo. valendo. Mas a dele é do carnê. A sua é de orçamento. O Cantarino provavelmente fez uma conta de padaria, mas ele, no caso, seria o padeiro, né? E o senhor vereador não é o padeiro. Então, assim, pode ter uma pequena diferença aí. Olha, mas, assim, desculpa, Rodrigo, mas ele é o padeiro a serviço da sensibilidade do prefeito. Eu sou o padeiro que está tentando preocupado da próxima. Então, assim, eu espero, eu tenho o maior carinho pelos técnicos da secretaria e acho sinceramente isso.
Mas eu só preciso entender, para que o meu cálculo diga assim, o teu cálculo está errado por causa disso. Porque senão eu vou usar o meu cálculo. Vocês estão dizendo, eu estou aqui conservador. Eu preciso defender a população e vocês também. E aí, nesse ponto de vista, imaginar que tem 800 milhões a menos no orçamento do ano que vem, para mim, é grave, é muito grave. E aí eu preciso entender, vocês precisam me convencer, do ponto de vista técnico, que a minha conta de padaria tem um erro real. E eu preciso entender como é que vocês chegaram de vocês para pelo menos a gente chegar no patamar de quanto é que a gente vai perder, de quanto a gente está falando. Porque 370 milhões é uma coisa grave, 800 milhões é 2 vezes mais grave. Rodrigo, só um minutinho, por favor. Vereador, a Fazenda é um órgão técnico. Todos nós aqui somos técnicos. Claro que todos nós aqui fazemos parte do Poder Executivo, existe o prefeito, e ele é quem tem que olhar, ele é quem tem que ter essa sensibilidade da população, da necessidade, etc. Nós aqui não estamos a serviço dessa sensibilidade. Nós estamos aqui prestando os esclarecimentos que nos são possíveis prestar. É importante que isso fique claro. A conta que o Cantarino fez, ele tem que ser readmitido para ele poder explicar, embora seja a famosa conta de padaria, ela tem uma base, e ele vai explicar essa base. O orçamento, ao ser elaborado, ele tem outra base, tá? Que também é informada pelo próprio setor de IPTU, do qual o Cantarino faz parte, do qual o José Augusto faz parte também. Só que ali a gente tem uma série de revisões cadastrais, a gente tem uma série de atualizações que já estavam no orçamento. Então, ninguém está dizendo que a sua conta está errada e que a nossa está certa, e ninguém aqui está a serviço de sensibilidade nenhuma. Nós estamos aqui para prestar os esclarecimentos que a gente tem condições de prestar. E mais, por isso a gente está sendo muito sincero e está dizendo, olha, não foi um projeto estudado pela secretaria, não tivemos tempo de fazer os impactos, fizemos apenas através do Cantarino lá, ele pegou a base, o pagamento contra o que pagou, fez lá, calculou a diferença, e isso ficou bem claro aqui, tá? Essa questão do orçamento, a gente vai ter que sentar com o IPTU e entender o que mais compõe essa base que foi enviada para a gente como projeção. O que os órgãos nos apresentam é o que a gente acata, porque é o órgão que está ali na ponta, e é ele quem tem todos aqueles dados, toda aquela base histórica para calcular. Então, é o que eu ainda disse, nesse orçamento, nós não deixamos colocar nada além do que foi informado pela área técnica. Não colocamos nenhum esforço de arrecadação, nenhuma meta para crescer o orçamento. O orçamento está extremamente conservador. Aquilo que a área técnica garantiu, que é a arrecadação, numa situação normal, tá? Partindo-se do princípio de uma retomada da economia, do ano de 2021, com as coisas voltando ao normal, é aquele valor que o IPTU passou. Assim como o ISS, assim como o urbanismo passa a 146, assim como o trânsito passa a 109, e assim é que a Fazenda trabalha. Ela vai consolidando isso com as suas médias históricas e aloca no orçamento de acordo nas despesas não obrigatórias com as determinações e prioridades definidas pelo chefe do Executivo. Tá? Então, só para a gente esclarecer isso. Agora, Rodrigo... Antes de eu passar para o Rodrigo, eu queria pedir desculpas se eu pareci grosseiro ou com os técnicos da Fazenda, tá? Vamos pedir desculpas. E depois eu vou fazer minha fala direcionada ao prefeito e não a vocês, mas eu só queria, de verdade, que pelo menos a gente pensar o seguinte, eu entendo que o tema é complexo, né? Mas uma das formas de olhar essa questão sem o estudo, porque é disso que nós estamos falando, nós estamos tratando da questão sem o estudo completo, uma das formas de olhar para isso, quando eu olho para a cidade, uma das formas de olhar tem uma previsão orçamentária para 2021 de 3,6 bilhões de IPTU em 2021, e em 2018 a cidade arrecadou de IPTU, e é o patamar, né? O prefeito está fazendo 2018, 2021 vai ser igual a 2018. Em 2018 a arrecadação foi 2,8 bilhões. E, portanto, há uma diferença. Voltar a 2018 é ter 800 milhões de reais a menos. Essa é uma forma de encarar a questão. E eu estou só querendo que... Eu posso estar sendo simplista demais, embora o estudo a gente não tenha, e o problema é complexo, e eu só queria que alguém desmontasse a minha conta. De uma boa, para a gente poder. Porque eu acho que isso não resolve o problema, mas isso pelo menos diminuiria o tamanho dele, né? Mas tudo bem, desculpa se eu fui desrespeitoso. Não, eu poderia falar antes do Rodrigo? Eu poderia falar antes do Rodrigo? José Augusto? Pode.
Na verdade, a gente está fazendo uma confusão aqui. Eu não estou explicando a conta do Cantarino, mas eu estou fazendo só uma ressalva. A arrecadação de 2017 foi 2,8 bi. É 18, a arrecadação de mas 18 o patamar, isso. É 3,2 bi. Então, a gente está falando, voltando essa arrecadação de 18, a gente está voltando a 3,2 bi, e não a 2,8 bi em 17. O primeiro pulo que a gente está conversando aqui, de 2021, ele volta a 18. Se 2021 voltar a 18, a gente vai ter uma arrecadação, vai voltar uma arrecadação de 3,2 bi. É lógico, isso que eu estou falando aqui, não levando em consideração algumas variáveis, aumento da base cadastral, aumento de área, e outras coisas mais. Mas eu não fui eu que fiz a conta, eu acho que, logicamente, o Cantarino vai defender melhor, mas só retificando isso. A arrecadação de 2017 foi 2,8 bi. A arrecadação de 18 foi 3,2 bi. É isso que eu tenho aqui, estou checando aqui, eu estava aguardando, vendo os resultados, e estava abrindo meu computador aqui só para checar. Você está incluindo multa e juros ou é só o principal? Olha, eu não estou com a planilha completa aqui. Eu estou falando do principal. Eu estou falando do principal. O principal foi 2,8 bi. Tá? Aí você deve estar incluindo... Eu estou falando porque a gente tem que trabalhar com isso, né? Eu estou trabalhando com ela. E eu imagino que a estimativa para 2021 já não esteja incluindo multa e juros, ou tá? Para poder usar o mesmo critério. Né? Não, o orçamento inclui toda a estimativa. Tá? O orçamento ele é todo, ele é completo. Inclusive, bases, atualizações, trabalhos que vêm sendo feitos, enfim, ele inclui isso tudo. Agora, a conta que o Cantarino fez é diferente. E aí era importante ele estar aqui para explicar, por isso que eu pedi que ele participasse. Deixa eu ver o que houve aqui. Mas ainda assim é curioso. Minha assessoria acabou de me mandar o quadro aqui lá do sistema da CGM, quadro de análise da receita acumulado entre janeiro e dezembro de 2018, realizada final 2.840.989.933,40. Esta conta de 3,2 bi, tem outras linhas aqui embaixo. Multas, juros, dívida ativa e dívida ativa. Eu estava trabalhando, e aí eu estou comparando com o que está previsto para este ano. Era essa questão. 3,2 está incluindo dívida ativa nessa história. Acabei de ver aqui. O vereador só quer fazer a pergunta a ele, por favor? Oi? Desculpa, não ouvi. Desculpa, presidente, se eu estou monopolizando. Eu quero fazer minha fala depois. Só queria esclarecer essa dúvida, que eu achei que era importante. Não, tudo bem. Agora, a Tânia Baixo pediu a palavra? Pode falar, Tânia. Está sem som. Tânia? Me ouvindo, presidente? Ok, obrigada, presidente. Bom, quero desejar aqui um bom dia a todos, aos técnicos da Fazenda, a nossa secretária Mary, que com muita propriedade fez uma explanação rápida a respeito dos projetos, e dizer, presidente, que é uma honra estar participando desta reunião. Cada vez mais a gente aprende, mas eu acredito que temos que aprovar essas medidas, né, para que a cidade realmente possa recuperar a economia. A pandemia deixou vários estabelecimentos fechados, pais de família desempregados, enfim, coisas que a gente nunca pensou na nossa vida que fôssemos passar por isso. Eu dou aqui parabéns ao governo por entender que a população verdadeiramente precisa respirar. A população não suporta mais tanta dificuldade que vem passando. E, assim, ao meu ver, o procurador falou a respeito do Concilia, né? E que a arrecadação superou em outros anos. Eu queria aqui dizer
que também na questão política, como foi citado, né? O projeto é um projeto eleitoreiro, o projeto é um projeto político. A Câmara tem um projeto bem semelhante e não foi à frente porque nós sabemos que existe vício de iniciativa. Infelizmente, o projeto chegou agora, mas gostaria muito que tivesse chegado um pouquinho antes, né? Mas, enfim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente realmente entender o quanto a população do Rio de Janeiro sofreu e vem sofrendo com esse problema. Eu quero aqui fazer uma pergunta a respeito de qual é a relação de redução da carga tributária e também a redução de inadimplentes. Porque a gente sabe que quanto mais a gente reduz uma carga tributária, a gente consegue atingir a maior parte da população e, assim, a gente consegue também, óbvio, reduzir esses inadimplentes. O IPTU foi algo que a cidade toda chiou, né? Nós lembramos aqui, eu quero lembrar, na gestão anterior, eu acho que muitos técnicos da Fazenda estavam nessa secretaria. O drone, por exemplo, passou aqui na Ilha do Governador, ele só passou nas residências, nas áreas de classe média quase que baixa. Eu moro numa rua onde o IPTU aqui aumentou acho que quase 150%, porque fizeram aquela leitura da área por cima e esqueceram que, às vezes, lá de cima você tem uma visão mais ampla, né? E ocorreu isso na cidade inteira, não só na Zona Oeste, mas também como a Zona Norte. Infelizmente, a Zona Sul, na gestão anterior, o pessoal passou por cima da Zona Sul, esqueceram de chegar lá, mas eu acredito o seguinte, nós precisamos realmente permitir que essa população, volto a repetir, respire um pouco, e independente de qualquer coisa, a gente necessita muito ajudar essa população. Eu acredito que esse projeto vai ao encontro justamente das necessidades da população carioca. Então, faço aqui, senhor presidente, a minha pergunta, e aí volto, talvez eu tenha me estendido, mas qual é a relação de redução da carga tributária e a redução de inadimplentes? Por favor, muito obrigada pela oportunidade, presidente. Antes de pedir a resposta à indagação da vereadora Tânia Bastos, eu gostaria só de esclarecer que decisão do Supremo Tribunal Federal também defere iniciativa dessas propostas à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ao Poder Legislativo. Então, é concorrente a iniciativa sobre esses temas. E esses projetos que estão em tramitação, certamente serão apensos a um outro que verse sobre o mesmo tema. Por favor, quem vai responder a indagação? Doutor Marcelo, está sem som. Desculpa, esqueci que eu mesmo me calei aqui. Presidente, primeiro, muito obrigado pela sensibilidade política do senhor. O senhor está dando a celeridade possível à tramitação dessas mensagens, não é? O senhor pode ter certeza que os aperfeiçoamentos que a Câmara de Vereadores entenderem necessários, o Poder Executivo irá colaborar. Eu estou na prefeitura, presidente, há 30 anos, eu estou com 51 anos de idade. Quando entrei na prefeitura, eu tinha 20 anos, era um estagiário. E, assim, nesses anos todos, eu aprendi o seguinte, quando eu falei a palavra sensibilidade política, foi com P maiúsculo, né? Assim, os senhores vereadores andam pelas ruas, né? Os senhores veem os comércios fechando, os senhores constatam isso, conversam com a população. Nós, técnicos, a gente tem outro tipo de atribuição de atividade. A gente, pela nossa função, e não é por má fé, a gente não desenvolve essa mesma sensibilidade. Então, é natural, quando o técnico vai olhar essa questão, ele olha sobre esse lado da conta. Poxa, eu vou reduzir o aumento do IPTU, isso vai gerar uma queda de arrecadação. Ele não olha necessariamente sobre o viés desse que é a pergunta da vereadora Tânia, não é? O quanto isso vai gerar de pagamento de inadimplentes, não é? Eu volto à questão de um caso concreto, que já se experimenta desde 2013. Não foi só 2020.
desde 2013, a arrecadação de dívida ativa, que eu não posso falar pela Fazenda, aumenta muito por causa do desconto. E aí tem uma questão da característica da legislação tributária brasileira, porque os juros são muito altos. Então, quando, dentro de um momento de dificuldade, uma família, uma pessoa física ou uma empresa deixa de pagar um tributo, seja o ISS, o IPTU ou uma taxa, aquilo vira uma bola de neve. Uma dívida que era pagável, mas não foi paga no momento circunstancial de dificuldade, se torna uma bola de neve. Vai parar onde? Na dívida ativa. E o crescimento maior da dívida ativa na ANA é de juros. Hoje está em 53 bilhões de reais. Se nós formos ver, o básico disso é juros. Então, a gente, com o Concilia, a gente torna o impagável pagável. Então, doutora Tânia, eu não sou economista, né? Não sei se tem algum economista aqui, mas eu tenho vários familiares que são economistas e estudado numa cadeira da Faculdade de Economia a relação entre inadimplência ou adimplência e redução de carga tributária. Isso não é um achismo, isso é uma coisa científica. Tem vários trabalhos doutrinários sobre isso. Desculpa aí se eu me estendi, mas eram isso. E, mais uma vez, agradecer ao presidente pela sensibilidade por ele ter demonstrado aí em dar continuidade a essas mensagens do Executivo. Próximo inscrito, Tarcísio Mota. Porque eu até agora eu estava só tentando tirar aquela dúvida da conta. Eu não fiz minha fala ainda, que eu queria poder fazer, presidente. Eu só não sei que, assim, só para esclarecer para todo mundo, eu fiz a comparação do principal previsto para 2021 com o principal de 2018. Portanto, a comparação estava nos mesmos termos, tá? A minha conta de 800 milhões não foi desmontada ainda, pode ser até o final dessa audiência, darei espaço ao Cantarino ou a quem para poder desmontar a minha conta, né? Mas a conta de que há uma diferença para o orçamento da cidade para o próximo ano de 800 milhões, quando eu comparo os dois principais, se eu comparar tudo, vai dar uma diferença de outros valores. Mas aqui eu estou... Como o exemplo do prefeito é o carnê, né? É o carnê, é com esse que eu estou trabalhando nessa perspectiva. Mas eu queria dizer o seguinte, presidente, e aí eu estou falando não com os técnicos, né? Essa audiência só comprova de que o que a gente está diante de um projeto eleitoreiro, e a culpa não é dos técnicos que estão aqui presentes. Eu quero dizer isso claramente. A palavra que a gente mais ouviu aqui, eu entrei um pouquinho atrasado, porque estava com problemas em casa para resolver, primeiro entrei de celular, etc. Posso ter perdido, mas procurei minha assessoria aqui para ver. A palavra que a gente mais ouviu aqui é complexidade. É complexo, não dá para fazer a conta. Qualquer conta aqui, não sei o quê, tem que fazer um estudo. Não temos estudo, não dá para explicar isso. Portanto, a gente está tentando resolver um problema complexo com uma medida simplista. E uma medida que, na minha opinião, é eleitoreira sim, Tânia. Desculpa, mas é isso. E aí se trata da grande questão. É muito curioso. A gente agora, não, vamos reduzir porque vai diminuir a inadimplência. Então, por que aumentou em 2017? Então, por que aumentou em 2017? Qual é a vantagem? Aumentou porque ia tornar a planta de valores melhor, tinha que atualizar a planta de valores. Nós ouvimos isso. Na verdade, nós do pessoal falamos isso na campanha em 2016, enquanto o Crivella dizia que não ia fazer o que fez, que aumentar o imposto. E o problema é, uma medida simplista para resolver um problema complexo não atende o cerne da questão, que é criar justiça tributária, que é criar progressividade no imposto. Isso diminui a inadimplência, isso aumenta a arrecadação. Tem estudos que a diminuição da carga tributária diminui a inadimplência. É claro, mas qual é o impacto que a gente vai ter para isso? Estavam falando do Concilia, um após o outro. Gente, pelo amor de Deus, dizer que não é achismo, a gente está lidando com um nível de achismo enorme aqui à véspera da eleição, com um orçamento na casa. E aí essa é outra coisa, gente. Que desrespeito é esse? Nós vivemos num regime, né, o regime brasileiro diz que os orçamentos, na verdade, o orçamento é elaborado pelo Poder Executivo, discutido pelo Poder Legislativo. Orçamentos que são impostos pelo Poder Executivo são de regimes autoritários. Né? São de regimes autoritários. E a gente está diante aqui de um processo de um orçamento que a gente está discutindo há meses, que de repente sofre um impacto de 350 milhões a menos ou 800 milhões a menos, assim, né? Neste momento em que a gente não consegue, isso é um desrespeito com a função do próprio legislativo. Não temos como apresentar uma outra proposta orçamentária agora. Pois é, mas olha que coisa a gente está falando. Se nós temos um problema grave para resolver, se entendemos que o aumento de 2017 foi injusto e vai causar sobre a vida das pessoas depois da pandemia uma causa tão grande, vamos ter que nos debruçar sobre um problema complexo, com a complexidade que ele exige. E não com a rapidez de uma proposta simplista, vamos voltar a 2018, vamos voltar a 2017.
E aí é isso. E aí agora eu venho para cá para cobrar responsabilidade ao Poder Executivo, ao prefeito, não aos técnicos, ao prefeito e a quem está sustentando o discurso desse prefeito da forma como tá fazendo, e vou posar como aquele que não quer redução de imposto, quando fui eu lá atrás, a nossa bancada, que votamos contra esse aumento. Mas votamos contra o aumento apresentando propostas para tentar, inclusive, garantir a lógica de uma progressividade tributária, onde a gente passa 4 anos dizendo aqui que o problema da prefeitura não é um problema de despesa, é um problema de receita. Onde a gente passa o ano, durante a pandemia, ouvindo a prefeitura dizer coisas do tipo: vamos adiantar R$1 bilhão de royalties para poder fechar as contas. E agora estamos vendo a mesma prefeitura dizer: não, estamos com a casa arrumada. A propaganda do prefeito é: pegamos uma prefeitura com vários problemas, arrumamos a casa, agora podemos dar esse benefício. Caramba, que casa arrumada é essa que queria agora, há uma semana, adiantar R$1 bi de royalty para poder pagar as contas? Que casa arrumada é essa com concilia toda hora, com salário atrasado no final do ano passado, como teve? Gente, eu não estou conseguindo entender isso. E aí, o meu pedido está claro, gente. Eu não vou querer aqui que a secretária ou os técnicos da Fazenda admitam, mas é só a gente parar para ouvir o que está colocado aqui. Para responder às nossas perguntas, precisa de um estudo que não tem tempo para ser feito. Isso significa, então, que ainda assim, só porque estamos no final do ano, só porque estamos a alguns dias da eleição, então vamos topar uma parada dessa? Desculpa, presidente. Eu acho um desrespeito com o Legislativo, com o debate orçamentário que a gente está fazendo, que o prefeito tenha feito isso. Acho uma lógica eleitoreira, populista, covarde, porque é covarde porque não ataca o problema onde ele deve ser atacado, para discutir a regressividade do nosso imposto predial territorial urbano, IPTU, e como é que ele poderia ser progressivo. Não tem análise de fato. Nós estamos aqui, olha o que aconteceu com o Concilia em 2020. Gente, cadê? Isso aqui se baseia, se sustenta em que dados, em que cálculos, que não está sendo feito, presidente. Eu estou abismado, a gente não pode topar que esse projeto tramite dessa forma. Eu entendo que as pessoas aqui estão preocupadas com os reflexos eleitoreiros, dos votos que vai perder, porque não foi contra a redução de impostos. Mas eu espero que a gente tenha um mínimo de responsabilidade do ponto de vista, inclusive, dos freios e contrafreios dos poderes legislativo e executivo nessa história toda. O legislativo tem que se colocar diante de uma situação como essa. É um problema complexo que não pode ser resolvido de forma simplista nesse momento. A gente sabe que orçamento é uma ficção, mas agora não dá para chegar nesse nível, né? Da ficção, que a gente não sabe nem se é 350 milhões a menos ou 800. Vai depender do Poder Executivo, e a Mary tem razão. Quem vai definir onde é que vai cortar, se a gente vai ter 350 milhões de reais a menos, é o Poder Executivo. Vamos ter um aumento por conta da diminuição da inadimplência. Esse aumento vai chegar a 350 milhões, vai compensar? Qual é a base para fazer isso? Qual é a base para fazer uma afirmação dessa? Que não vai faltar ainda mais dinheiro para reformar a escola, para receber aluno no período de pós-pandemia. Essa é a grande questão. Vai cortar onde? Vai cortar a obra eleitoreira de pracinha? Isso resolve? Não vai. Né? Não vai cortar e não vai resolver. Essas são as duas questões que estão colocadas aqui. E aí, gente, numa boa, sinceramente, o IPTU está caro pra caramba. Eu estou falando isso em várias peças de campanha minha. Está caro porque vocês votaram, porque é uma pena que os vereadores votaram o aumento de IPTU de forma injusta. Não quiseram debater, de fato, a possibilidade dele ser progressivo, com alíquotas progressivas. Não quiseram. Estou falando para os vereadores e não para os técnicos. Não quiseram nem debater as emendas que o pessoal apresentou. Está caro pra caramba, é injusto, temos que resolver. Mas nós não vamos resolver um problema complexo com uma medida simplista, eleitoreira, populista e covarde do prefeito. Senhor presidente, posso usar 15 segundos? Célio Luparelli. Senhor presidente? Está no mudo, presidente. Pode falar, Célio, pode falar. Não, são coisas rápidas, são dois aspectos. Primeiro, colocar que eu assino embaixo, fiquei muito feliz com o pronunciamento do vereador Tarcísio Mota. Meus parabéns, vereador. Análise perfeita. E segundo, dizer o seguinte: por que essa sensibilidade, essa vontade, esse espírito público da prefeitura só surgiram agora, há uma semana das eleições e diante das pesquisas eleitorais? O que a gente está vendo muito tristemente, é que a educação, e no caso agora a Fazenda, estão sendo usados como manipulação eleitoreira. É muito triste a gente ver isso na nossa cidade, fica realmente muito feio. Muito obrigado, senhor presidente. É só esse depoimento com um desabafo. Presidente, posso? Quem pediu a palavra? Caiado. Com a palavra, vereador Carlos Caiado.
Te mandei algumas mensagens para poder falar, mas não tem problema não. Estava aguardando aqui. Tentar falar de forma rápida e sucinta. Primeiro, cumprimentar aqui os técnicos da Prefeitura, meu respeito eterno à qualidade, à capacidade de vocês. Mas eu queria deixar aqui ao encontro da palavra também do Tarcísio, de que lá em 2017 eu votei contra o aumento do IPTU e não foi para o microfone, para a tribuna, vamos dizer assim, atacar o prefeito. Eu fui, inclusive, com demonstrações que vários mecanismos ainda eram possíveis serem realizados através da gestão da prefeitura, que não precisa. Uma questão trágico para a cidade, principalmente, não só, logicamente, a residência, mas para os que, inclusive, na Barra da Tijuca, várias lojas, estabelecimentos comerciais foram fechados e estão entregues às lojas, salas comerciais, somente pelo condomínio, pelo IPTU, pelo aumento do IPTU. Nem aluguel conseguem cobrar mais. E queria falar nesse ponto, como o Tarcísio colocou, que não é o momento agora de tacar no meio da eleição. Os técnicos aqui já até falaram, assim, não é nenhuma pergunta, já até falaram que não teve estudo prévio qualquer. E, presidente, parabenizar a Vossa Excelência por entender isso, que é um processo, uma responsabilidade muito grande da Câmara Municipal, a gente passar a eleição e discutir, sim, pode ser reduzido o IPTU, como a gente sempre falou que foi um absurdo ter acontecido. Mas eu queria chamar um alerta para a Secretaria que existem vários mecanismos para a gente poder, inclusive, arrecadar na cidade. Publicidade. O presidente conhece muito bem. A nossa publicidade da nossa cidade está atrasada para São Paulo, para Minas Gerais, Belo Horizonte. Não é possível que a Câmara e a Prefeitura não entendam de ter uma nova legislação de publicidade em nossa cidade. A questão urbanística, que precisa ser analisado, precisa ser estudado, como em Santa Cruz, é o momento, entre sim. outros lugares. Já falando desse caso do governo. Ramos, Desculpa, eu pensei que estivesse falando no momento, porque o Luiz Carlos Ramos também apoia também a mudança da legislação urbanística em alguns lugares, para poder ter um crescimento ordenado. E com isso, presidente, você sabe isso, geraria mais IPTU, se tivesse alteração de legislação em vários lugares para poder incentivar a construção formal. Para finalizar, como eu volto a repetir, votei contra o aumento do IPTU e parabenizo o presidente por, nesse momento, falar que não deveríamos, na eleição domingo, acho que depois a gente pode discutir isso com maior tranquilidade, sem problema nenhum, e também fazer duas perguntas. Nesse pacotão aí que a Prefeitura encaminhou, saber se está incluído a redução do ITBI, que também trouxe transtornos para a cidade, e saber que foi um papel meu, até do vereador Átila, com a ajuda de outros vereadores, que entramos com a representação no TCM, no Tribunal de Contas do município, que suspendeu a licitação, deu uma cautelar dos royalties. O Tarcísio até colocou aqui, não precisa mais adiantar R$1 bilhão, como a Prefeitura anunciou, que, inclusive, falaram, queria comprometer o salário dos servidores, que como que está essa conta agora, porque para mim não ficou muito claro. Então, a gente pode, assim, parar com essa luta nossa aí de não deixar antecipar esse royalty, porque a gente acha que não deveria acontecer isso. Obrigado, presidente, e bom dia a todos aí. Muito obrigado. Presidente, podia fazer uns esclarecimentos rápidos? Pois não? Pode falar. Eu gostaria de agradecer muito aí a manifestação dos nossos representantes do povo, o vereador Tarcísio, o vereador Célio Luparelli, o vereador Carlos Caiado. Mas, assim, eu vou falar tecnicamente. O senhor prefeito, Marcelo Crivella, ele fez o anúncio dessas medidas, deve ter uma semana, mais ou menos, no mesmo momento em que ele anunciou o fim das fases do plano de retomada. Se nós formos ler atentamente o projeto, nós vamos ver que o âmago, a intenção do projeto é fazer com que comércios que estavam fechados por determinação das próprias regras de controle da pandemia, agora não tem mais restrição. E esses comércios precisam, para ter a vantagem dos benefícios, e aí eu estou falando mais especificamente em relação às taxas e às remissões, eles precisam reabrir até o dia 31 de dezembro. Então, não tinha como fazer esse projeto antes, se a própria legislação da pandemia proibia que tinha restrição a várias atividades econômicas, especialmente lá no início da pandemia, né? Março, abril, maio, junho.
Então, isso é uma questão que, obviamente, tem que ser levada em consideração, questões políticas à parte, né? Muito da metodologia dessa redução da carga tributária tem a ver com a possibilidade de reabertura dos comércios. Muitos desses comércios foram à bancarrota porque tiveram que ficar fechados ou com funcionamento restrito. Esse era o primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer. Em relação à questão do professor Tarcísio, que eu admiro e respeito muito, no caso da dívida ativa, vereador, assim, o dado é a realidade, né? A gente pode desenvolver um estudo aprofundado do porquê que o Conciliar Rio aumenta a arrecadação, mas isso é um fato concreto, é um dado da realidade, é um dado objetivo. Em relação a essa questão da operação dos royalties, ela diz respeito a ter um impacto nesse exercício de 2020. Essas medidas de redução da carga tributária, elas só terão impactos a partir de 2021, então são coisas distintas. Só esses esclarecimentos, presidente. Muito obrigado. Posso fazer um esclarecimento? Ou não? A Fazenda, esse ano de pandemia, em que a queda de arrecadação era evidente, né, por conta de encerramento de atividades, restrição, a Fazenda teve iniciativas como, por exemplo, já citei aqui, aquele projeto do desconto do IPTU e o novo Concilia. Então, a Fazenda veio até aqui trabalhando firme no controle da despesa, na busca de arrecadação, na venda de ativos. A cessão dos royalties foi confundida com uma operação de crédito, isso já tem uma manifestação no Supremo no sentido de que não é, mas eu respeito aí o entendimento dos vereadores, é direito e dever dos vereadores, né, defender o ponto de vista que eles acham que é em prol aí da sociedade, assim como é da Fazenda a busca de arrecadação. Esse projeto não é um projeto da Fazenda, é um projeto do Poder Executivo, como disse o doutor Marcelo, por uma análise do prefeito, no sentido de que, voltando à economia, acabou agora a restrição, a economia pode voltar e ele pode, então, fazer essa redução de IPTU. Isso não foi colocado no orçamento, esse projeto não veio à Fazenda, e a Fazenda não pode falar sobre aquilo que ela desconhece e que ela não analisou. Agora, é importante, vereador Caiado, com todo respeito, não parecer aqui que a Fazenda não veio trabalhando para garantir os salários, os duodécimos que foram sendo pagos até essa data. Tá? Isso não foi à toa, isso não foi achismo, isso foi um trabalho sério de toda a secretaria. Todas as áreas da secretaria engajadas para a gente ter um controle de despesa e um aumento na arrecadação. É isso só que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Quanto à questão do orçamento, vereador Tarcísio Mota, por isso eu disse que não temos como fazer um orçamento agora, porque é um documento complexo, é um documento, é a ferramenta de análise da prefeitura de receita e despesa e que tem que ser vista com muito critério e muito cuidado. A Fazenda, como órgão responsável pela sua consolidação, ela tem que ter esse cuidado. Por isso, eu não vou mandar para a Câmara, para atender à solicitação de audiência, um orçamento sem antes ter certeza do que representa esse projeto, do que é essa queda de arrecadação, porque a gente deixou claro aqui que esse valor que o Cantarino trouxe para a gente é uma estimativa, não é fruto de um estudo, porque não temos tempo hábil para isso. Tá? Então, é bom que essas questões todas fiquem aqui bem colocadas, bem ditas e registradas, por favor. Tá? Era isso. Presidente, vereador Átila Nunes, gostaria de falar. Com a palavra, Átila. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Né? Átila, só um minuto. Presidente, parece que a ex-vereadora Andréa Gouveia Vieira gostaria de fazer uma pergunta na sala. Será que a gente pode autorizar a entrada dela como... Claro, eu já passei aqui para o Rômulo da Cima para autorizá-la, mas ele ainda não colocou. Tá ok, obrigado. Desculpa, Átila. Não, sem problema. Bem, primeiro, como eu estava falando, bom dia a todos. Né? Bom dia, também agradecer aqui a presença dos técnicos da secretaria, mas, ao mesmo tempo, eu devo dizer que a impressão que eu tenho ficado, né, nessa audiência pública, nesse momento aqui, é que os próprios técnicos da secretaria também foram pegos de surpresa.
né? Cada vez mais, quando a secretária diz aqui que esse projeto não é da Secretaria, né, Municipal de Fazenda, e sim do Poder Executivo, isso me chama a atenção, porque até onde eu sabia, a Secretaria Municipal de Fazenda pertence ao Poder Executivo, né? Então, o que só chama a atenção que é, mais uma vez, a Câmara de Vereadores é chamada para participar, né, de um projeto encaminhado pelo Executivo sem o respaldo necessário. E concordo 100% com a secretária quando ela chama atenção para a seriedade que é o orçamento. O orçamento, por mais que ele nunca conseguirá, né, acertar 100%, afinal é uma previsão, mas no dia que nós não levarmos mais a sério a peça orçamentária, nós temos que rever todo o processo legislativo também, né? Afinal, uma das atribuições mais importantes do Poder Legislativo é com relação à aprovação e fiscalização do orçamento. Então, acho que, nesse sentido, todos nós, Poder Legislativo e Secretaria Municipal de Fazenda, nós estamos na mesma sintonia, né? Ou seja, todos estão um pouco aqui, e aí eu tenho que fazer aqui uma observação. A impressão que me dá é que há até um certo constrangimento por parte dos técnicos na defesa desse projeto, né? E aí eu tenho que ser muito sincero, não deve ser fácil mesmo não defender um projeto que nitidamente não existe ainda o estudo necessário, não só nitidamente, né? Foi dito aqui que não há o estudo necessário. Vale ressaltar que eu, por exemplo, sou completamente a favor da revisão do IPTU, sim, lógico, por motivos óbvios. A evolução patrimonial imobiliária nem sempre acompanha, quer dizer, a renda das famílias nem sempre acompanha a evolução patrimonial imobiliária dessas mesmas famílias, né? Às vezes, você pega pessoas que conseguiram comprar um imóvel na década de 80, 90 ou no início de 2000, num determinado momento, e hoje estão aposentados, são, inclusive, viúvas, vivendo de pensões, ou, né, aposentados de modo geral, e que perderam muito poder aquisitivo e não conseguem, às vezes, acompanhar a evolução patrimonial, inclusive com variáveis exógenas, que ele não tem controle, né? Às vezes, a cidade fica mais cara. E quando você joga tudo, né, em cima do IPTU, por exemplo, você está inviabilizando a vida dessas famílias. É algo muito sério. Por isso que IPTU não pode ter essa vontade de arrecadação como principal fator, né? Você inviabiliza a vida das pessoas, assim como também dos negócios. Você chega um momento que inviabiliza a cidade como um todo. E não à toa nós estamos vendo aí uma das cidades com mais imóveis comerciais fechados, né? Isso não é... O próprio vereador Caiado disse aqui, né? Ou seja, hoje em dia você tem imóveis comerciais que os proprietários estão alugando com R$0, apenas para que alguém possa pagar o condomínio IPTU, né, desses imóveis comerciais. Ou seja, estamos levando a cidade para total inviabilidade. Agora, por outro lado, nós precisamos trabalhar com números. Tarcísio, né, nosso querido colega aqui, eu acho que ele apresentou algo muito factível. Se de todas as contas de padeiras, aí eu confesso que eu fiquei assustado, né, vendo esse termo ser utilizado aqui a todo momento, né, conta de padeiro, porque a gente dá o nosso voto, né? Quando a gente colocar lá o botão sim, significa que eu passei a ser ou sócio ou até cúmplice, né, dependendo dos estragos feitos por qualquer projeto de lei aqui aprovado, né? Então, acho que é muito sério. Me assusta uma audiência para falar sobre orçamento, sobre um projeto que chega em cima do laço, sobre conta de padeiros. Realmente me assusta. Então, entre todos os números apresentados, eu acho que o Tarcísio traz um número mais concreto, né? Que é uma arrecadação real que aconteceu em 2018. Isso, pelo menos, é um número real, né? Real. Por mais que possa haver uma mudança da base da tributação, mas, pelo menos, aquele é um número real. Até porque a gente tem que ver, né? Tem dois caminhos. Ou realmente esse é um número de referência, ou o prefeito está fazendo uma propaganda enganosa na televisão quando fala que vai remeter, né, todos os IPTUs a 2018, do ano de 2021. Então, para completar, e aí eu não vou me estender, até porque realmente isso aí daria para se estender muito, mas eu não vou fazer isso. E aí tem que também mencionar aqui a questão dos royalties,
né? Eu e o vereador Caiado, nós entramos com uma representação no Tribunal de Contas do município, conseguimos até o presente momento suspender a operação da venda dos próximos 7 anos de royalties, né, ou mais, mas pelo menos 7 anos, para poder arrecadar agora, para tapar um buraco de R$1 bilhão, isso pode comprometer até 1,6 bilhão de reais dos próximos 7 anos, tá? Inclusive, a todo momento aqui, a gente vê na televisão, próprias declarações do prefeito, que é para pagar salários, o que o projeto em si nega, né? Mas ele fala abertamente que é para pagar salários. Então, também me preocupa quando diz agora, não, uma coisa é esse ano, a gente precisa desses royalties antecipados para esse ano. Nos próximos é outra coisa, já está tudo equilibrado. Ora, mas você está tirando a arrecadação dos próximos anos. Então, como é que você... Não tem como desassociar essa operação agora com o projeto do IPTU. Ou seja, você vai sangrar as contas públicas do município do Rio de Janeiro, tirando, né, essa arrecadação dos royalties, inclusive, diga-se passagem, uma renda, assim, uma arrecadação totalmente incerta. Você vê que está na pauta do Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre a divisão dos royalties. Então, ainda por cima, estão querendo vender algo que ainda não é nem certa a receita, né? Então, isso poderia ser impactado de uma forma muito séria nos próximos orçamentos. E agora vem o que, em tese, acredito que não há nenhum vereador aqui contra a diminuição do IPTU, mas a gente precisa parar de se enganar. Presidente, tem só para você sentir como a gente tem andado no escuro, eu tenho que fazer essa observação, é muito importante. A gente tem andado tão no escuro aqui no Poder Legislativo, com as informações passadas, não só pelo Poder Executivo, e aí eu faço crítica ao meu amigo Jairinho como líder do governo. Nós aprovamos aumentar o prazo de esclarecimento, do esclarecimento das contas, né, para serem analisadas pelo Tribunal de Contas, de 5 dias, era o último, né, prazo dado para o esclarecimento, para 90 dias. E, na época, ele alegou, olha, isso não vai ser empurrado para depois, né, das eleições. E eu falei, olha, não está claro se são dias úteis ou dias corridos. Ele falou, não será empurrado para depois das eleições. Pois bem, entendimento lá do Tribunal de Contas já publicou, o entendimento é que são dias úteis. Nós fomos enganados naquele momento. Por quê? Nós não, eu votei contra, mas a maioria votou a favor, dando prazo com uma informação que não procede. Então, eu acho que o histórico tem mostrado que nós precisamos triplicar, não é dobrar, triplicar as informações que nós recebemos para aprovação de qualquer projeto. Então, por último, e aí fica aqui a minha pergunta, que até então foram observações, que essa Câmara tem que ter muita consciência, ela vem assinando embaixo, em diversos momentos, mensagens vindo do Poder Executivo e toda hora pega de surpresa, lembrando a questão dos cartórios. Vamos lembrar o histórico recente também. Então, a minha pergunta, que é final, e única pergunta, o prefeito Marcelo Crivella, ele se reuniu, pelo menos, com os técnicos, os representantes da Secretaria Municipal de Fazenda, antes de ir à televisão, no horário político eleitoral, prometer a redução do IPTU? É essa a minha pergunta. Átila, você me desculpa, eu não sei se nós devemos submeter os técnicos a esse constrangimento, porque já está claro de que eles não foram consultados sobre esse tema. Perfeito, perfeito, presidente. Perfeito. Não, está certo. Pode deixar. Eu retiro minha pergunta. Concordo. Eu agradeço. Não, até pelo respeito aos profissionais. Presidente, por favor, eu só gostaria de fazer uma pequena ressalva aqui na fala do vereador Átila Nunes e também do vereador Carlos Caiado. O projeto de royalties, de cessão de royalties, que não está em pauta aqui agora, tá? E a gente se propôs a apresentar, discutir várias vezes, e quantas fossem as solicitações, ele é um projeto de risco do comprador, é uma venda, tá? Então, vereador, agora que a Receita está se discutindo, se amanhã essa Receita deixar de existir e se ela cair, o risco é do comprador. Nós não pagaríamos nada mais do que já estava no fluxo de caixa previsto. É só para não ficar um entendimento equivocado para quem está assistindo a audiência. Tá? Não se trata de uma operação de crédito, é uma venda de ativos e que o risco da compra é de quem está comprando, não é do vendedor. Só queria deixar isso aqui
registrado, por favor, para não continuar, assim, não haver nenhum tipo de má interpretação em relação ao que está sendo feito, tá? Só isso, por favor. Essa palavra má interpretação é complicada, hein, secretário? Que a gente poderia aqui, então, voltar para esse debate. Tanto é que, até o presente momento, foi entendido exatamente isso. Em relação ao risco da venda, ao vereador, eu estou dizendo em relação... Sim. Tá? É só para isso. Claro. Presidente, eu poderia fazer um comentário rápido aí sobre a fala do vereador Átila Nunes? Pois não. Eu participei de reuniões com técnicos da Secretaria de Fazenda antes do prefeito anunciar as medidas e remeter as mensagens para a Câmara. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Em relação à questão dos royalties, a matéria está judicializada, realmente é um tema complexo, né? Há uma decisão do Tribunal de Contas, a matéria está judicializada aqui no Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal, aonde a Advocacia Geral da União deu um parecer favorável à operação da Prefeitura a partir de uma ação ajuizada pelo PDT, né? Pelo Partido Democrata Trabalhista. Mas é uma matéria assim, complexa, né? Mas assim, não é assim, tão simples para a gente poder aqui discutir, e eu acho que o objetivo da audiência pública não é discutir essa operação dos royalties. Mas são esses dois esclarecimientos que eu gostaria de fazer, presidente. Obrigado. A Prefeitura já fez os esclarecimentos ao parecer do TCM? Doutor Marcelo, não. O senhor me desculpa. O senhor falou que o senhor participou de reunião com os técnicos, mas, pelo visto, o senhor não os convenceu, porque nós não sentimos em nenhum momento aqui manifestação deles favoráveis a essa proposta. Ao contrário, né? Eles demonstraram o tempo todo que não participaram de sua elaboração. O que a gente tem que esclarecer, presidente, é que o projeto... Eu não tenho procuração dos colegas da Fazenda de falar por eles, né? O que o vereador falou foi uma afirmação que eu gostaria de falar, porque eu estava presente. O vereador perguntou, né? Foi uma pergunta. O prefeito se reuniu com técnicos, se reuniu com técnicos da Fazenda antes de anunciar a medida e de mandar a mensagem para a Câmara? A resposta é sim. Eu estava presente. Então, nós fizemos o projeto do prefeito, assim, o projeto encaminhado pelo Executivo. A Fazenda não está aqui defendendo ou criticando o projeto. Não cabe a nós esse papel. A Fazenda, naturalmente, ela será contrária a qualquer iniciativa que gere renúncia de receita. Isso é o papel natural da Fazenda, que visa arrecadar. A planta de valores ela tem previsão de revisão no ano que vem. Então, o nosso trabalho, o nosso estudo não foi feito. É isso que a gente deixou claro aqui. O prefeito apresentou o projeto, mas a Fazenda não elaborou os impactos desse projeto e não os trouxe para o orçamento, porque não temos condições de fazê-lo nesse momento. A Fazenda não tem o papel de defender nem de criticar o projeto. Tá? Ela, naturalmente, é o que eu digo, eu, como secretária de Fazenda, nunca me furtei a dizer isso, eu sou naturalmente contrária. Porque eu não estou olhando sob o ponto de vista do prefeito, eu estou olhando sob o ponto de vista da arrecadação do ano seguinte. Isso tem que ficar muito claro aqui. Tá? Já estava, Canete, já estava, nem precisava se falar. Ainda mais. Com a palavra... Tarcísio, eu não resisto, você me desculpa, mas eu estou vendo a André Gouveia Vieira, de quem eu morro de saudade. Que pena que eu não esteja na Câmara de Vereadores. Como faz falta essa mulher. Prazer em vê-la. Andréia. Obrigada, presidente. Obrigada, boa tarde, bom dia ainda a todos que estão presentes na reunião. Fiquei feliz de poder estar participando, estou participando aqui como cidadã, que continua preocupada com a maneira como se faz orçamento nessa cidade. Mas vejo aí uma participação muito boa dos colegas, colocando muito bem essa questão, e eu queria colaborar, primeiro para trazer uma reflexão. Como na época em que eu era vereadora, havia muito essa questão de tentar separar a questão dos técnicos, a questão da representação técnica da secretaria, da representação política, né, que, enfim, está simbolizada pelo desejo do prefeito, não é? Mas eu sempre me bati muito por uma questão de que, quando um técnico assume um cargo
em comissão, um cargo de representação do prefeito, é claro que ele está ali também representando politicamente o prefeito, né? Independente de qualquer outra coisa. Por isso mesmo, o servidor público tem a capacidade de ser protegido, ele não pode ser demitido, ele está protegido para também, se quiser, dizer não ao poder executivo, ao poder político, quando o poder político quer fazer alguma coisa que ele considere que seja prejudicial à sociedade, né? Essa também é a proteção que o servidor público tem, que a lei lhe dá, para ele poder exercer a sua afirmação em defesa da sociedade. Então, eu não gosto quando eu vejo que a gente tem que ficar pensando o que o técnico está dizendo, o que o prefeito está dizendo, que o técnico não pode ser acusado, porque o técnico está ali só fazendo a função dele. Eu acho que a gente perde muito tempo com essa discussão. Os técnicos estão aí defendendo um projeto do prefeito e estão tentando explicar esse projeto. Isso dito, eu só queria, primeiro, lamentar que a gente esteja promovendo os inadimplentes, quem não paga. Nós estamos aplaudindo os projetos Concilia e prejudicando e dizendo para quem paga em dia os seus impostos que vocês são uns bobos, porque vocês cumprem com as suas obrigações. E depois a prefeitura vem e perdoa todo mundo que não cumpriu com as suas obrigações de pagar o imposto. É assim que a gente tem funcionado o tempo todo, ano após ano. Todo mundo já sabe, não vou pagar meu imposto, porque ano que vem um Concilia e eu vou pagar com desconto, eu vou ter um desconto. Então, eu acho que a premiar e elogiar esse tipo de conduta é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para uma cidade viver em busca de concilias, porque você está prejudicando quem cumpre os seus deveres. E isso posto, depois de tudo que já foi dito aqui pelos meus colegas, e que eu concordo plenamente, eu queria só lembrar que o artigo 1º da Lei Complementar 173 diz que a calamidade só vale para o exercício de 2020. O que diz o artigo 1º? Fica instituído, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-19. Então, gente, nós estamos fazendo uma coisa que não pode funcionar em 2021. Isso aí que está sendo proposto para um ano que não pode. Isso não vai existir para 2021. Você não pode tomar uma decisão para um exercício financeiro de 2021. Só vale para o exercício financeiro de 2020. Isso é completamente ilegal. E já se sabe, o presidente da Câmara de Deputados já disse que isso não será não será prorrogado para o ano que vem, essa lei da pandemia. Então, o que está se discutindo aí? Então, queria ouvir, né, os legisladores e aí o nosso pessoal da PGM, como é que eles vão contornar essa objeção aqui que existe, que está na lei. Obrigado. Obrigado, vereador. Eterna vereadora Vieira. Isso, inclusive, será objeto de análise por parte da Comissão de Justiça e Redação a partir da próxima semana, quando será submetida a análise dos seus integrantes. Não é? Mas, o procurador, quer responder ou quer falar alguma coisa a respeito do tema? Claro, presidente. Em primeiro lugar, agradecer aí, embora eu não concorde, mas com as salutares observações da vereadora, a saudosa vereadora Andréa Gouveia Vieira, que eu tenho o maior respeito por ela. Vereadora, a própria lei, que a senhora mencionou, a Lei Complementar 173 de 2020, que é o Plano Federal do Covid, ele separa duas situações. Uma coisa é o estado de calamidade decretado no início do ano, vamos dizer assim, quando o Covid surgiu.
ele está fixado até o final do exercício 2020, por enquanto, certo? Essas vacinas aí que estão sendo descobertas, todos os analistas dizem, não chegam aos braços das pessoas com menos de 3 meses. Então, em primeiro lugar, isso vai ser prorrogado. Segundo, outra coisa são os efeitos financeiros da pandemia. Isso pode durar 3, 4, 5, 6 anos. A própria Lei Complementar 173, no artigo 8º, a mesma própria lei que a senhora mencionou, prevê, por exemplo, que não se pode fazer contratação que gere aumento de gasto pessoal até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, veja, a mesma lei que faz referência ao estado de calamidade, que vai até o final do ano, menciona, considera que os efeitos financeiros decorrentes da pandemia vão muito além da mera decretação do estado de calamidade. Em relação ao tributo, tem outra questão, né? Os senhores vereadores sabem disso. Para a gente fazer valer esse IPTU a partir de 2021, reduzido, e as taxas, a gente tem que aprovar esse ano em virtude dos princípios da anterioridade e da anualidade. Tá? São esses esclarecimentos que eu gostaria de fazer, agradecendo desde já a paciência de todos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu gostaria que eu queria Bem, fazer um comentário. Não, peraí. É porque tem uma pergunta do Átila que eu acho que não foi respondida. Não sei se foi exatamente uma pergunta, mas é se a Procuradoria ou a Prefeitura já responderam aos questionamentos do Tribunal de Contas e se a gente vai ter o parecer prévio das contas de 2019 antes de votar o orçamento de 2020. Porque a Câmara deu aquele prazo, né, aquele prazo inédito e etc. E tal. Nós votamos contra, mas não vou entrar no mérito, mas a pergunta é se a Prefeitura já respondeu, se a gente tem previsão de ter o parecer prévio das contas de 2019 antes de votar o orçamento de 2020. Respondendo essa pergunta, vereadora, a Controladoria Geral do município é que é o órgão responsável para essa resposta. Com certeza está lá trabalhando nisso. Agora, o prazo que ela vai entregar, só a própria Controladoria pode dizer. Eu também gostaria aqui de agradecer aqui a vereadora Andréia, mas também gostaria de esclarecer que a iniciativa do projeto de lei não é de um técnico, é do prefeito. É do chefe do Poder Executivo. Então, não cumpre ao técnico concordar ou discordar. Eu não estou aqui para dizer o que eu penso. Eu não vim aqui, não fui convidada para essa reunião para falar sobre o que a secretária de Fazenda pensa, o que ela acha que é importante, o que não acha. Ela veio aqui prestar esclarecimentos sobre o projeto que foi apresentado. Assim como eu, o técnico Henrique, o José Augusto e o Rodrigo. O Guerra também. Nós estamos aqui para emitir opiniões. Estamos aqui para prestar esclarecimentos dentro daquilo que foi o despacho do excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Então, é importante que isso fique muito claro também. Não cabe ao técnico aqui discutir o que o prefeito quer, não estamos aqui como pessoas, nem como convidados para discussão filosófica. Se é a favor, se não é, se eu concordo ou não concordo com concilia, se eu acho que é uma medida... Isso aí é o que a Rosemary, secretária de Fazenda, pensa, que não é o objetivo dessa reunião aqui. Aqui o objetivo é esse. O prefeito apresentou um projeto, o chefe do executivo, por iniciativa, por prerrogativa, encaminhou um projeto para a Câmara, foi solicitado à Secretaria de Fazenda que apresentassem os cálculos, e a Secretaria de Fazenda está dizendo, olha, não houve tempo hábil para se fazer cálculos, não há como detalhar esse estudo, o que foi apresentado foi uma mera estimativa. Simples, é isso que está se deixando claro aqui. Tá? Era só isso, por favor. Quanto tempo seria necessário para fazer os cálculos, Mary? O cálculo, aí o Henrique pode falar, porque o cálculo ele é um cálculo complexo, ele leva atrechamento, ele leva rua, ele tem que levar em consideração uma série de detalhes. Por isso, para fins de despesa, de impacto da despesa, ele pegou o valor, ele explicou como ele fez a conta, ele pegou o valor que foi pago, que seria pago, e fez a diferença corrigida. Bem, já que não há mais nenhum orador inscrito, antes de encerrar, eu quero fazer uns comentários. Primeiro, de que não há dúvida de que a Câmara está sensível à revisão dessa planta de valores do IPTU que foi aprovada, que está precisando de revisão mesmo. Né? Segundo, é de que, com essas mensagens encaminhadas, estamos sendo colocados num voo no escuro sem ajuda de equipamentos.
temos responsabilidades e essas têm que ser acima de sensibilidade política e, via de regra, fica com o interesse eleitoral. No ano que vem, e nenhum outro ano, poderá faltar recursos para pagar servidores, empresas contratadas, equipamentos, insumos, remédios, tudo mais que propicie qualidade de vida para a população e atendimento das suas necessidades. Eu não tenho dúvida de que as comissões permanentes da Câmara, notadamente a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, adotará as medidas necessárias para um amplo aprofundamento da discussão desse tema a partir da semana que vem, quando estaremos já fora desse período eleitoral e com a responsabilidade habitual dessa instituição, que precisa mesmo discutir esse. Eu quero agradecer a presença de todos, saudar os técnicos da Secretaria de Fazenda, a senhora secretária, o senhor procurador-geral e a todos aqueles que o acompanharam e nos prestaram os esclarecimentos na manhã de hoje. Gratidão a todos, bom dia, saúde e prosperidade. Obrigado, presidente.